enorme honra estar aqui, parabenizar a organização do evento, Jorge, todos os colaboradores, pelo altíssimo nível das palestras, dos palestrantes, tirando a minha, é claro. E vamos dar início aqui. Então, antes de começar, eu queria saber de vocês quantos que são da área da saúde. Levantem a mão, por favor. Quantos que são médicos? Psicólogos? Dentista? Fisioterapeuta? Farmácia? Fono? Terapia ocupacional? Alguma outra área da saúde? Enfermeiro? Biomédica? Ótimo. Bióloga? Ótimo. Então, nós vamos falar sobre as curas espirituais. Então, vamos começar com as definições. Vamos falar sobre o que é a religião. A religião é um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos que são designados para facilitar o acesso ao sagrado, ao transcendente, a Deus, a uma força maior, a verdade suprema. E a religiosidade é a extensão na qual o indivíduo acredita, segue, pratica essa religião. Ela pode ser organizacional, não organizacional, e se baseia em escritos, rituais, símbolos, líderes, templos, divindades, conceitos. Ela pode ser, segundo Alport, uma religiosidade intrínseca, que é como fim, sem preconceito, mais madura, com relação a melhores scores de saúde, ou extrínseca, que é a religiosidade como meio, mais imatura, relacionada a piora nos scores de saúde. A espiritualidade é um termo mais abrangente que a religiosidade, envolve uma busca pessoal para entender questões relacionadas à vida, ao significado, ao sentido, relações com o sagrado, o transcendente. E, segundo Koenig, é necessariamente algo que se remete ao divino. Mas há um debate na literatura e há opiniões divergentes. A espiritualidade pode ser também, segundo outros autores, eu concordo com esses outros autores, que pode ser algo também não relacionado a necessariamente uma divindade. Então, o contato com algo superior, com uma força maior, sem necessariamente entrar no conceito de Deus. Aspectos diversos da espiritualidade, da religiosidade, o aspecto conceitual, o que as pessoas pensam, acreditam, né, as suas crenças, a parte comportamental, o que elas fazem, social, como elas se agrupam e se relacionam, ou seja, as práticas espirituais, e o caráter subjetivo, que é como as pessoas se sentem, o que elas experienciam. Então, no final, você tem crenças, práticas e experiências religiosas e espirituais. Você tem também uma série de elementos que são classificados e você vai ter, então, dentro de uma experiência religiosa, algo mais ortodoxo, fundamentalista, onde as regras são absolutamente cumpridas e respeitadas, ou uma religiosidade mais solta em relação ao cumprimento de regras, ou uma experiência de espiritualidade sem a religiosidade, e um aspecto ainda mais abrangente, simplesmente observando-se as crenças e a fé, sem ter algo relacionado à espiritualidade.
Então, você pode ter ambientes ecumênicos, onde se ajuntam religiões cristãs, um ambiente interreligioso, onde não só religiões cristãs, mas também de outras orientações, como o islamismo, o budismo, que aceitam outros tipos de divindades, e também movimentos que não se consideram religiosos, como a fé Bahá'í, por exemplo, e aí você considera então um movimento interfé. Esse é o movimento, essa é a palavra de maior abrangência para agrupar todas as questões espirituais, né? Então, a gente tem que remeter à base desse processo, que é a definição da espiritualidade, que remete a Deus, e a pergunta até é difícil. A gente tem que perguntar o que é Deus ou quem é Deus, né? Já começa com essa definição difícil. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem uma divisão, né, de opiniões das pessoas que foram entrevistadas nesse estudo. Então, metade dessas pessoas designou Deus como um ser pessoal, amoroso, participante da vida das pessoas. 19% considerou que é uma força espiritual. 14% cada ser e tudo no universo. 7% acha que Deus é uma invenção do homem. 5% acha que é um ser pessoal que criou o ser humano e abandonou a sua própria sorte. Então, quando a gente fala que o indivíduo acredita em Deus, a gente precisa entender qual é ou quem é esse Deus, né? E aí existem vários conceitos também de Deus e a relação dele com a natureza, se ele criou a natureza, ou se ele está contido na natureza ou contém a natureza. E essa definição aqui, esse conceito de Teilhard de Chardin, que fala que nós somos seres humanos tendo uma experiência espiritual e somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Então, também há uma divergência sobre o que a gente acredita, o que as pessoas acreditam em relação a isso. Então, Deus é igual à natureza? Definições também em relação à fé. O que é fé? É a crença ou confiança em uma pessoa, objeto, ideia, religião. É a esperança em algo. E aí, entender a palavra desesperança como um dos critérios até para a depressão. Conceitos de fé em várias religiões. A gente pode ver alguns conceitos diferentes. No cristianismo, a fé é igual a crença, confiança, a questão da fé raciocinada versus a fé cega. O Islã levanta a questão de que é uma completa submissão aos desígnios de Deus. O judaísmo fala em confiança em Deus. Fé como aceitação, resignação, superação. E fé também até num lado mais negativo, de uma passividade, comodismo ou ausência de ações. Há também estudos e teorias sobre os estágios de desenvolvimento da fé. Realmente um tempo para a gente gastar só com as definições, com os conceitos, possibilidades. Eu estou passando mais rapidamente, mas é importante a gente começar com essa ideia, né? Fé é igual ao otimismo, é a percepção do momento como mais positivo que negativo, a velha história da metade do copo está cheia ou a metade do copo está vazia. E também existe a questão otimismo pensando-se o futuro, né? Acreditar que o futuro vai ser melhor, com uma confiança de que o resultado futuro vai ser bom e de que nós seremos felizes, né? Então, nós temos na espiritualidade vários construtos de fé, crença, confiança, otimismo, pessimismo. Existe também a ideia de que otimismo e pessimismo coexistem
não necessariamente são polos, ou você é otimista ou é pessimista, você pode ter as duas situações conjuntamente. Autoeficácia, determinação, e tudo isso entra nas práticas e nas experiências espirituais, né? A fé também, na definição tecnológica, é igual a uma rede Wi-Fi. É invisível, mas tem o poder de conectar com aquilo que você precisa e não precisa também, né? A experiência religiosa, em vários lugares, essa pesquisa americana mostra uma situação bastante comum, que é o indivíduo frequentar o seu templo religioso e também frequentar uma outra fé ou um outro templo da mesma fé, né? E apenas 1/3 das pessoas frequentam apenas um templo religioso, né? E aqui no Brasil, esses números também são semelhantes, né? Nós temos aqui, por exemplo, resultado da pesquisa do Datafolha, de 2007, nós temos um achado interessante, né? Por exemplo, 48% dos espíritas, esse primeiro quadradinho aqui, tem um santo de devoção, né? E essa é a lista aí dos principais. Voltando ao estudo americano, uma grande parte de pessoas já tiveram experiência de contato com os mortos, acreditam em reencarnação, em yoga, em energia espiritual, acreditam em astrologia, acreditam numa presença espiritual, acreditam em olho gordo. Então, é algo que é comum, né? Nós não sabemos no nosso meio como seria, né? E essa é uma ideia de estudo futuro, de mapear as crenças, experiências e práticas espirituais na nossa população, mas o que vem acontecendo, e esse estudo ele é repetido desde 1962 nos Estados Unidos, é que há um aumento gradual e progressivo das experiências religiosas e místicas na população. O mapa das religiões, ele é bastante diverso. Aqui a gente vê em vermelho o cristianismo, e depois vem o islamismo, hinduísmo, budismo. Então, existe já uma diversidade. A gente precisa entender, ao falar de cura espiritual, qual é o contexto que nós estamos, né? E essa é a série histórica da evolução das religiões aqui no Brasil. O catolicismo tem diminuído, né? Porque tempos atrás já era um tabu, se você não tinha nenhuma religião, você dizia como católico, né? E há um crescimento, então, de pessoas sem religião, também do espiritismo e do protestantismo. E também há formas diferentes das pessoas expressarem a sua religiosidade, né? Aqui, a pesquisa do Datafolha, né? A maioria das pessoas acreditam em Deus e sabe lá que definição de Deus que é essa. Muitas acreditam em milagres, então a chance da gente estar de frente a um paciente com uma doença grave e a chance dele acreditar em milagre é altíssima. Então, por que ele não vai querer que o milagre aconteça para ele? Ele vai querer e vai procurar. E há pesquisas, por exemplo, na oncologia, que mostram que 90% dos pacientes com câncer no Brasil, é uma pesquisa da Faculdade de Medicina do ABC, Dr. Auro Dogiglio, que é judeu, estudioso do judaísmo, o rabinato, e ele é um excelente pesquisador em oncologia, e ele mostrou, então, que 90% dos pacientes de câncer, né, de diversos tipos, tinham procurado e tinham realizado uma cirurgia espiritual. Então, nós temos um cenário bastante diverso, bastante frequente do uso e da necessidade de entendermos melhor essa situação. É interessante também a crença das pessoas e reencarnação, por exemplo, obviamente na grande maioria dos espíritas, eu não sei porque não é 100% aqui, né?
Mas assim, metade dos católicos acreditam em reencarnação, e também 1/3 dos pentecostais. E nós vamos ver, então, uma fusão, né, da ciência, da espiritualidade, da saúde, e uma coexistência de várias situações, né, de crenças, de símbolos, e nós temos que transitar por eles e entender a importância de cada um. Essa frase de Viktor Frankl é bastante importante também, porque talvez o grande elemento na cura seja o significado. E ele coloca na experiência dele que ele encontrou o significado da vida dele ajudando os outros a encontrar os seus significados. E o que ele fala sobre o sofrimento é muito interessante, porque o homem, ele diz, não é destruído pelo seu sofrimento, e sim pelo sofrimento sem um significado. E a espiritualidade, a religiosidade pode trazer esse significado e essa forma de superação. Existem conceitos hoje sobre os tratamentos que estão fora ou dentro da medicina convencional. Então, existe o termo medicina integrativa, existe o termo medicina complementar, ou terapia complementar, ou terapia alternativa. Então, a gente já sai do termo alternativa, porque implica que ela é usada no lugar da medicina convencional. E hoje também a medicina entende que o que é bom, o que é comprovado, o que funciona, é medicina. Não existe medicina X ou Y, né? Tanto é que realmente a acupuntura, a medicina ayurvédica, as várias formas de se enxergar no processo de saúde e doença têm sido incorporadas na prática do dia a dia de acordo com as culturas e com os ambientes próprios e necessidades específicas de cada população. Mas o conceito de terapia complementar, que deve ser usado porque ele é agregado e é utilizado juntamente com a medicina convencional, né? E aí nós temos uma lista grande de tratamentos chamados complementares e que são integrados. Eles são divididos ou classificados, né, em terapias naturais, corporais, bioenergéticas, artísticas, terapias mentais. O NIAID, que seria o nosso CNPq, né, só uns 1000 vezes mais orçamento do que o nosso, mas é um órgão que divide, né, e que orienta as pesquisas na área da saúde. E existe um subórgão, né, chamado Centro Nacional para a Saúde Integrativa e Complementar. E eles classificam, né, dividem a medicina complementar nos sistemas médicos alternativos, né, como acupuntura, ayurvédica, homeopatia, naturopatia e medicinas tradicionais, né, curas tradicionais. E aqui entra o espiritista, que é algo semelhante ao espiritismo, mas é uma prática oriunda do México e que entra nos Estados Unidos com uma certa frequência. As terapias baseadas em formas biológicas, né? Então, essa, na verdade, é a que é mais utilizada, são as vitaminas, os processos dietéticos, as terapias manipulativas ou corporais e as terapias mentais. E a cura espiritual, como a gente define? Então, quando a gente fala em cura espiritual, a gente já tem duas palavras que precisam de definição também, né? A gente já falou sobre a questão espiritual, mas cura também é um termo difícil de definição. Então, o que é cura do câncer? No câncer de mama, por exemplo, ficar 5 anos sem evidência de doença. Então, a gente fala de cura de enxaqueca, né? Há um debate na literatura se existe cura de enxaqueca ou não. Se a gente for aplicar a definição oncológica, quer dizer, ficar 3, 5 anos sem uma crise de enxaqueca, então existe cura
de enxaqueca. Mas esse é um assunto extremamente perturbador na área médica e ainda carece uma definição. Então, para a gente definir a cura espiritual, nós temos aqui a completa resposta de uma condição de saúde atribuída a uma intervenção ou uma prática espiritual. Completa resposta, por que não pode ser uma melhora, simplesmente? Uma melhora de um sintoma, de um desfecho clínico primário, de simplesmente da qualidade de vida ou de uma percepção. Quer dizer, a cura espiritual, no ponto de vista mais estrito, seria então uma completa resposta. E quando a gente fala em intervenções, né, a definição de cirurgia espiritual, né, qual que é? É uma intervenção onde o médium, o líder espiritual, o xamã, juntamente com uma entidade espiritual, trata alguém, uma pessoa ou um animal, tocando ou não nesse paciente. Então, existem modelos de como pode funcionar a cirurgia espiritual. O médium, ele está de frente ao paciente e ele recebe a influência da equipe espiritual e passa alguma recomendação para o paciente. Ou ele recebe essa informação também da equipe espiritual, mas a equipe espiritual age também diretamente, ou através dele ou não, no paciente. Esse médium pode atuar no corpo espiritual, assim como a equipe espiritual, e pode também ele atuar nas questões físicas, materiais, orientando uma prescrição, por exemplo, de algum fitomedicamento. É comum da gente ver isso, né? E aí existem situações para serem consideradas em relação a isso. Pode haver alguma terapêutica de toque, às vezes curativos e às vezes até os cortes, as incisões. Então, outra situação é entender, normalmente quando a gente fala em cirurgia, a gente fala em uma intervenção pontual. Mas a cirurgia espiritual, ela pode ser continuada. Né? Vários locais que fazem tratamentos espirituais fazem sequências de tratamentos, né? Fazem uma terapêutica continuada. E, obviamente, sem riscos, não é verdade? Vocês concordam? Existe risco de cirurgia espiritual, não? Quem acha que sim, quem acha que não? Não, existem riscos sim, não é um procedimento isento, não. Primeiro, porque o paciente ele chega até uma cirurgia espiritual esperando um milagre, desesperado, meio que apelando também por aquilo, né? Ele pode achar que uma intervenção tem que mudar tudo. Então, ele tem um câncer no estágio terminal, ele está indo para fazer uma cirurgia espiritual, ele tem que sair de lá completamente zerado, livre de doença, e tem que acontecer um milagre, né? Ele achar também que a cura não depende dele, que ele não precisa fazer nada, que ele não tem que mudar nada, né? Ele também pode querer deixar o tratamento médico, e nós vamos ver à frente, 20% dos pacientes dos pacientes oncológicos se negam a fazer tratamento, ou de radioterapia ou quimioterapia. E é claro que ele pode querer utilizar uma desculpa, ele pode querer ouvir o que ele quer. Então, até nos locais, né, a orientação é de que esteja exposto também, né, nas paredes do centro de cura, que aquele local não orienta a parada do tratamento médico, porque o paciente pode levar depois e dizer que foi enganado e levar a instâncias jurídicas, né? Essa mesma pessoa que ganhou notoriedade, a doutora Janaína Pascoal, ela é uma grande estudiosa do direito religioso.
E eu tive a oportunidade de conversar com ela sobre essas questões jurídicas relacionadas a processos com médiuns e tudo. Então, essa questão, né, de deixar claro para o paciente, né, que vai procurar o serviço espiritual, de que não é para parar, ninguém está falando ali que é para parar, que vai ser o tratamento espiritual, vai fazer com que ele não precise mais do tratamento médico. Isso tem implicações jurídicas também. Pode haver infecção, sim, pode haver infecção. Há muitos relatos de cortes e também, antes de existir antibiótico, né, conhecido na humanidade, faziam cirurgias e nem todas infectavam também. Então, a gente tem que olhar que uma incisão não tratada com asepsia pode não infectar, mas também uma incisão que é feita num ambiente, teoricamente, com uma asepsia espiritual, pode infectar. Há registro de infecção. Então, a gente tem que considerar isso, né? E quando o médium que faz a cirurgia é desmascarado? Então, tudo aquilo que o paciente estava acreditando, que estava considerando no seu tratamento, de repente descobre-se que o médium fez isso ou aquilo, e aí a pessoa joga tudo por terra, né? Então, o problema de jogar toda a responsabilidade no líder religioso, né? Então, a gente vê na história que as curas sempre foram relacionadas a poderes sobrenaturais, a médiuns, xamãs, líderes espirituais, que tinham esses poderes, por exemplo, tinham contato com os mortos, tinham a condição de previsão do futuro, faziam acontecimentos sobrenaturais, de natureza, mudança climática, de cura, de magia. Por exemplo, há algumas tradições indígenas que, por exemplo, o pajé, ele é eleito, ele é considerado pajé se ele sobrevive a uma picada de cobra, por exemplo, né? E nós temos vários exemplos aí de curas e cirurgias espirituais na história, as curas de Jesus, as trepanações, que eram com a ideia de sair o espírito ruim da cabeça do indivíduo, né? Então, a gente tem uma série de exemplos, né? E um dos locais onde existe bastante cirurgia espiritual no mundo é nas Filipinas, né? Então, estima-se que 400 pessoas hoje fazem cirurgias espirituais, né? São cirurgiões espirituais. E eles colocam praticamente um em cada grande hotel de Manila, a capital. Eu acho até que só de ir para as Filipinas e olhar essas belezas naturais, a pessoa já pode ficar curada, né? Mas existe uma história bastante vasta de comunicações, de pessoas que foram para os Estados Unidos e também muitos exemplos de médiuns que foram presos, né, que usavam materiais para parecer sangue, que cobravam e que faziam uma série de coisas que para a gente parece bastante absurda, né? Mas que para o indivíduo, principalmente para o norte-americano, considera-se pagamento para intervenções espirituais algo tranquilo de ser feito, né? Então, mas apesar de que há também relatos de muitos casos de cura, há também uma série de situações que são muito sugestivas de que há um excesso do médium e que realmente não há uma retirada física daquilo que eles estão dizendo que está acontecendo, né? Em 1975, um médico chamado William Nolan publicou um livro chamado Healing, A Doctor in Search of a Miracle. Ele foi para as Filipinas
Ele estudou uma série de pessoas e ele foi com uma visão muito cética, né? Ele viu muito desses fenômenos e ele não conseguiu, segundo a visão dele, nenhum tipo de... não viu nenhuma cura que pudesse ser mesmo... que não fosse da sugestão própria do indivíduo. Coe e Jansen fizeram também um estudo e colocaram, né, essa questão da cirurgia também como algo mais para o lado da mágica, né? A argumentação deles também, que é algo para a gente entender, né, que sempre essa posição da mão, né, que as pessoas sempre estão na frente, não tem ninguém por trás vendo, né, e dessa maneira os mágicos sempre conseguem colocar coisas, esconderem. Então eles argumentam que muitas dessas técnicas aí dos cirurgiões filipinos são falsas, né, não são adequadas. No Brasil, naturalmente, temos um histórico de bastante relato também, né? Essa é uma pesquisa da doutora Alessandra Luchetti, que mostrou em 60 centros espíritas em São Paulo qual foi a distribuição de terapias oferecidas, né? Então, nós temos aqui uma diversidade da chamada terapêutica espírita. Então, o que a gente precisa entender é qual é o papel de cada uma delas individualmente e qual que é a frequência, a intensidade a ser utilizada. Então, qual é a doença ou a situação e a sua gravidade para que seja indicada que tipo de prescrição e com que frequência, né? Então, as atividades realizadas, né, existe aí uma diversidade grande também de atuações, né, nos centros, e as pessoas procuram também a Casa Espírita, o Centro Espírita, para uma diversidade de problemas, né, de problemas de saúde, na sua grande maioria, e também dificuldades de relacionamento e problemas relacionados à questão mediúnica. Então, é importante saber qual a dosagem, com que frequência que a gente pode recomendar e com que bases a gente utilizar a chamada terapêutica espírita. O primeiro relato de cirurgia espiritual é de 1927, aliás, antes disso, né, de Juvencio de Araújo Figueiredo, em Santa Catarina. E um dos mais famosos foi o José Arigó, José Pedro de Freitas. Eu recomendo muito a leitura desse livro, que fala sobre as cirurgias espirituais, o processo todo do José Arigó. É bastante interessante. Foi escrito pela Leida Lúcia de Oliveira, é um registro fantástico da vida do Arigó. Ele nasceu em 1922, aos 14 anos ingressou já num trabalho na companhia de mineração e na década de 50 iniciou a sua mediunidade, começou a apresentar dores de cabeça, insônia, tinha visões e falava em voz gutural, e ele tem uma série de curiosidades, né? O Valdo Vieira, que desencarnou recentemente, ele relata, né? Tem um vídeo dele falando sobre o Arigó, ele viu diversas curas do Arigó, ele relata como médium que de maior plenitude de efeitos físicos. Ele tinha também, ele fazia esse movimento de mão e caíam gotas que tinham medicamentos. E é interessante que uma pessoa conhecida, coincidentemente, tinha uma relação de parentesco com o Dr. Fritz, que o José Arigó incorporava.
E essa pessoa conversava em alemão com o Dr. Fritz. E Arigó é um termo para o significado de uma pessoa que não tem estudo, uma pessoa que não tem recurso científico, né? E ele falava, conversava, incorporado do Fritz, conversava em alemão, naturalmente, com essa pessoa, né? E é interessante que ela também, depois, visitando outros médios que incorporavam o Fritz, ela não conseguia identificar essa mesma pessoa. Então, muitas pesquisas ocorreram, vários pesquisadores avaliaram os efeitos do José Arigó, e até a passagem com o Juscelino, as passagens dele na prisão, e a primeira prisão do Arigó, que foi decretada por exercício ilegal da medicina, houve um indulto, o Juscelino Kubitschek tirou ele da prisão, né? E a segunda vez, ele realmente foi à prisão, ele também tinha recebido um indulto, mas ele fez questão de ir até, ele quis ser preso, né? E era interessante os relatos, né? As pessoas responsáveis que deveriam conduzir ele à cadeia, ninguém quis que ele entrasse, né? Desde o chefe da cadeia, o carcereiro, e houve uma multidão de pessoas que acompanharam ele da casa dele até a prisão, e ele foi voluntariamente até a prisão. Então, na verdade, a história da prisão do Arigó é bastante curiosa, né? Porque ele foi porque ele quis, essa é a verdade, né? Ninguém queria prender, ele tinha recebido indulto, né? Então, é uma coisa incrível. E essa pesquisa, que foi feita por americanos, né? E publicado num livro, ela relata aqui um número grande de casos diagnosticados pelo Arigó. E uma boa porcentagem deles, né, ele realmente tinha acertado o diagnóstico. Então, realmente a experiência, tudo que tem de relato, de registro com o Zé Arigó, mostra uma quantidade incrível, né, de fenômenos, né? E a gente, eu acho que precisa resgatar, né? Eu não sei se o pessoal da oftalmologia aí que tem um histórico de tratamento, né? Se chegou a ver casos que ele operou e que se teve resultado positivo, negativo, né? O Valdo Vieira conta que muitos casos de problemas oftalmológicos ele ia, operava, mas é interessante ter uma releitura desses fenômenos e até para saber o que ele fazia realmente. Ele só raspava um pterígio, ele realmente operava catarata, enfim. O pessoal da oftalmologia, como o Arigó fazia muitas cirurgias de olhos, eu acho que se tiver alguém ainda que tem esse registro de memória, seria interessante que a gente pudesse escrever isso, né, para registrar. Bom, a questão do Dr. Fritz, né, vários médiums incorporavam o Dr. Fritz, né, e certamente não era um Fritz só, né, tem até desenhos e figuras diferentes, né. E ao analisar, hoje existem bancos de dados que você pode consultar também a existência de pessoas e tem registros todos catalogados, né? Então, se você coloca Adolf Fritz, Alemanha, você vai ter aqui mais de 100 mil registros, né? Então, é uma tarefa difícil, né? Achar o Adolf Fritz. E também existem biografias distintas do Fritz. Segundo Arigó, o Adolf Fritz, ele nasceu em Munique, em 1876, mudou-se para a Polônia com 4 anos, foi preso logo depois de formado, e depois se evadiu para a Estônia e faleceu em 1918, ou seja, ele não esteve em guerra nenhuma.
segundo a biografia do Zé Arigó. Existem outras biografias, talvez sejam outros espíritos, né? Ou também é algo que não é fato, né? Que não é real. Então, existem muitos templos que fazem cura, no Rio de Janeiro, o Templo Espírita Tupiara, o Lar de Frei Luís, também bastante famoso. Em São Paulo, o Obreiros de Amor e Misericórdia, que tem um trabalho bastante grande, e nós estamos numa pesquisa de levantamento dos vários templos, né, dos vários centros de cura. E uma coisa interessante, né, que o Rubens Farias, no Rio de Janeiro, tem uma entrevista dele, ele mostra a seringa que ele fazia, as injeções, e ele diz, por trás disso está a fé, não precisa dessa injeção. Isso aqui é simplesmente para despertar a fé nas pessoas. Então, aqui a outra biografia, né, do Fritz, mas vamos passar isso adiante. E a questão de por que tantos médicos espirituais de origem alemã. Tem vários nomes fora o Fritz, né, e muitos recebem médicos alemães, realmente. Seria o espiritismo do Brasil um ambiente favorável para a medicina espiritual de Hahnemann, de Rudolf Steiner ou Ita Wegman? Aqui vocês estão muito próximos do João de Deus, e quem daqui já esteve lá no João de Deus? Então eu vou passar aqui um pouquinho sobre como funciona a casa de Dom Inácio. Existem vários tipos de atendimentos, e 80% são estrangeiros. Tem a organização das filas, tem a casa da sopa, onde se serve a sopa gratuitamente para as pessoas. Ele realiza cortes em raras ocasiões e fala que quando o paciente pede, existe a corrente da oração, existe a prescrição da passiflora, água fluidificada, e essa figura do triângulo, onde a pessoa coloca a cabeça ali e pede a cura, né? E, obviamente, tem críticas. Isso daqui é domínio público, são entrevistas, tem na Folha de São Paulo, tem no G1 da Rede Globo, e a crítica sobre a questão financeira, né? De que a garrafa de água normal custa R$1, a fluidificada é 3, talvez isso já esteja diferente, mas é a última informação que eu tive. O banho de cristal custa um dinheiro, o frasco da passiflora custa também um dinheiro. Um cálculo feito pela Folha de São Paulo, a estimativa é de que há uma renda de R$500 mil por mês, né? Então, o próprio prefeito, né, comenta a inegável a força que ele tem, impulsionou a economia do município, a casa de Dom Inácio entrega mais do que a própria prefeitura, né? Então, existe esse aspecto e a contra-argumentação, né? Por que tenho que pagar pelo suplemento? Enfim, são sites que divulgam o trabalho do João de Deus e fazem uma contra-argumentação disso, né? E há uma série de relatos, opiniões, enfim, questões jurídicas, e há pesquisas que foram feitas, né, de relatos. Então, um sumário aqui de casos que foram estudados e enfim, registros de algumas pessoas que publicaram em literatura científica, né? Então, assim, por que as cirurgias espirituais elas se difundiram tanto no Brasil, né? O sincretismo religioso, o espiritismo kardecista, que dá o conceito de que seres humanos têm um corpo físico, um corpo espiritual, que os espíritos desencarnados têm constante contato com o mundo físico,
e que seres humanos podem incorporar guias espirituais com a finalidade de cura, e achar também que a origem da doença é espiritual. Os pacientes também gostam de resolver seus problemas por si próprios, sem precisar recorrer a um médico ou fazer algum outro tratamento. Os pacientes podem não querer se submeter à cirurgia convencional e aí procurar a cirurgia espiritual, e uma comum desesperança no tratamento com médicos e remédios, nesse caos de saúde pública que a gente vive também. Tem as teorias conspiratórias, perseguição, minorias, mártires, identificação com o médium, o tema de que a ciência não conhece tudo, o fato do tratamento ser gratuito em algumas situações, na maioria das situações, né? Pessoas melhoram e depois divulgam isso, e os familiares vão procurar. Existem os modelos explicativos, né, de como funciona, o que é o processo, né, o modelo de cura espiritual. Depende do tipo de doença, depende do envolvimento da pessoa, da intervenção a ser feita e também da questão merecimento. Há também esses modelos explicativos de como a fisiologia poderia favorecer ou desfavorecer, né? Mas o objetivo da cura espiritual é de gerar um melhor enfrentamento, o chamado coping, haver mudança de hábitos, dar um suporte social, uma retirada de fluidos espirituais negativos, retirada de lesões físicas mesmo, né? Analgesia, transformar a raiva em paciência, o ódio em amor, a ansiedade em confiança, a depressão em esperança, conseguir superação de problemas, transformar o pessimismo em otimismo. Também a gente pode delinear aqui alguns critérios para entender que uma intervenção espiritual possa ser idônea. Por exemplo, se ele não cobra, o ambiente físico ser um bom ambiente, não orientar parada do tratamento médico, orientar mudanças importantes na vida do paciente, não cortar, não prometer resultado, e a figura do médium também, sem querer julgar ou criticar, mas quanto mais o indivíduo se comporta de uma maneira, ao olhar de cada um de nós, adequada ou inadequada, você vai achar que ele possa ter um resultado maior ou menor, né? A maneira de pesquisar envolve a documentação de diagnóstico, imagens, valores laboratoriais, em que momento foi feita a intervenção e que efeitos tiveram. Então, a pesquisa das curas espirituais é bastante desafiadora. Concluindo, então, o encontro da espiritualidade, o encontro com o eu superior, o divino, o sagrado, o sentido na vida, o significado na vida, é algo que faz diferença na nossa paz, no nosso bem-estar, na nossa felicidade. Existem uma série de ações e desafios, nós temos que estudar mais o tema, pesquisar, e a dificuldade de também implementar isso na prática clínica. Eu agradeço muito a atenção de todos, espero que vocês tenham aproveitado, e eu fico à disposição para perguntas ou posteriormente por e-mail, como vocês quiserem. Muito obrigado.